Bom dia, meu povo! Carlinha Navarro na área de novo. Vamos embora falar sobre produção cultural. Gente, o workshop Viver de Produção Cultural começa hoje às 20 horas. Eu vou lançar o primeiro episódio. Então, se você não fez ainda a sua inscrição, clica no link que está na bio no Instagram ou no link que está aqui embaixo no YouTube, que para você fazer a sua inscrição. E quando você fizer a sua inscrição, entra no grupo do WhatsApp. Por quê? Porque lá você vai poder me fazer perguntas e eu vou trazer essas perguntas para cá. A pergunta de hoje, quem fez, foi uma pessoa que assina com o nome de Combinados. E é uma pergunta ótima porque é uma pergunta norteadora, certo? A pergunta é a seguinte: quais as principais características de um bom produtor cultural? Não é bom? Então, vamos começar pensando primeiro em o que é produção cultural. Produção cultural é tudo aquilo que impulsiona ou que estrutura a arte, uma ação artística, uma ação cultural, certo? Sem essa estrutura da produção cultural, a arte ela não consegue acontecer, principalmente de forma profissional. Vou dar um exemplo. Se você vai fazer uma apresentação musical, vai precisar de palco, de som, de luz, né? Sem isso, vai ser muito difícil acontecer de uma forma profissional. Então, quando a gente está falando de produção cultural, o que é produção cultural? É justamente toda essa estrutura, toda essa base que é criada para que a arte consiga acontecer tranquilamente. Roque está por aqui me dando bom dia, bom dia. Zé Renato está aqui, coraçõezinhos para você, meu amor. Que bom, que honra tê-lo aqui, muito raro isso aí. Então, produção cultural é isso, tá? Falando assim, a grosso modo, a produção cultural é a estrutura para que a arte aconteça de uma forma bacana, legal, certo? Eu acho que eu não me apresentei hoje, né? Deixa eu me apresentar. Para quem chegou aqui agora, o meu nome é Carla Navarro e eu trabalho com produção cultural já desde 1999. Então, e todos os dias eu venho aqui para dar dicas de produção, para te ajudar a fazer uma carreira de produção cultural profissional, né? E principalmente te ajudar a viver de produção cultural, que é o que acontece na minha vida há mais de 20 anos. Eu quero te ensinar esse caminho, porque esse caminho é possível, tá? Então, falamos de o que é a produção cultural, entendemos mais ou menos já o que é essa produção cultural, né? Que às vezes a gente não aparece, a gente está por trás, está nos bastidores e ninguém sabe o que a gente está aprontando por ali, o tanto de coisa que a gente tem que montar e deixar pronto e deixar lindo para que realmente a arte aconteça e apareça como ela deve aparecer, tá? Então, pensando dessa forma, vamos pensar agora o que faz um produtor cultural. O produtor cultural é o responsável por criar toda essa estrutura. E aí eu não estou falando de uma estrutura física, eu estou falando da estrutura da ação cultural. Por exemplo, é o produtor cultural que pensa como é que a gente vai pagar as contas desse show, né? Será que a gente escreve um projeto e bota num edital? Será que a gente faz pela bilheteria? Vamos fazer as contas aqui e ver se dá certo isso? Né? É um produtor normalmente que toma a frente disso, certo? É ele que vai contratar as pessoas que vão trabalhar, os fornecedores ou a equipe, né? O produtor cultural é a pessoa que vai fazer com que a produção cultural aconteça, né? Então, falando assim, ligeiramente, o produtor vai fazer 4 coisas. Ele vai planejar, ele vai organizar a ação cultural, ele vai coordenar tudo para dar tudo certo e vai também finalizar depois, fazer as prestações de conta, relatório de execução, fazer reunião de avaliação, esse tipo de coisa. Pronto, isso é o que o produtor faz, certo? Agora sim a gente pode tentar entender as características de um bom produtor cultural. Golinho no café. Vamos lá, por que a gente tem que entender essas características? Porque entender essas características vai te ajudar a enxergar coisas que você tem e você nem imagina que vai servir realmente para a sua vida profissional, certo? Porque as características que às vezes podem ser entendidas como um defeito, né, podem te ajudar e muito na caminhada da produção cultural, mas eu vou falar mais sobre isso, fica tranquilo. Porque essa é uma profissão que tem mesmo um jeitinho diferente das outras,
né? Então vai valer a pena a gente conversar sobre isso. É diferente para você ser um produtor cultural, não é que você vai se formar na faculdade, pegar seu currículo e entregar numa empresa. Isso não vai acontecer, certo? É muito raro isso acontecer. Agora, o que vai acontecer é você viver a produção cultural e a proporção que você for fazer as suas ações, né, mesmo que seja participando da ação de alguém, aí sim você está entregando o seu currículo, entre aspas, entendeu? Porque as suas atitudes e as suas características é que vão garantir os seus trabalhos futuros, é o que vai garantir que você realmente consiga trabalhos. Então, realmente, essa pergunta que Combinados fez lá no grupo do WhatsApp, no grupo exclusivo do Workshop V de Produção Cultural, se inscreve para entrar no grupo. Tá? O link está na bio e está aqui nos comentários do vídeo. A pergunta que o Combinados fez foi massa, porque as nossas características são basicamente o que vai garantir que a gente tenha uma carreira bacana na produção cultural. Carol aparecendo aqui, coisa linda, produtora incrível. Já fiquei com vergonha agora porque ela entrou. Ai, fiquei tímida. Vamos lá. Bem, eu acredito que em um produtor cultural não pode faltar algumas características, certo? E aí eu vou listar essas características aqui e depois eu vou destrinchar elas para vocês. Bem, a primeira, a top das características de um produtor cultural é calma. Eu vou falar sobre isso, tá? Não fica nervoso agora, mantenha a calma. Eu vou falar sobre isso. A primeira é calma. O segundo é o espírito de liderança. O terceiro é empreendedorismo. O quarto é proatividade, que se mistura um pouco com empreendedorismo. O quinto é organização e o sexto é disciplina, certo? Pronto. Tendo esse kit básico, o resto a gente dá um jeito, tá? Agora, deixa eu te explicar por que cada característica dessa é importante para fazer a produção. Vamos começar pela calma. É muito engraçado, porque quando eu falo que as pessoas precisam ter calma para ser produtor cultural, as pessoas ficam muito nervosas, é muito legal isso. Gente, claro que você é de carne e osso, é claro que você vai ficar tenso quando acontecer uma coisa que deu errado e tal. É claro que o nervosismo vai aparecer, lógico e evidente, certo? Mas você tem que aprender a manter a calma. Porque aí você pode virar para mim e dizer assim, mas eu não sou calma não. Eu também não era calma não, certo? Isso é uma coisa que a gente realmente exercita. Tem jeito para tudo, então respira que você vai encontrar a solução, certo? Manter a calma vai garantir o bem-estar do ambiente, entendeu? Quando você perde a cabeça, e junto com perder a cabeça você acaba perdendo a razão também, você vai tratar mal as pessoas, você vai falar alto, e esse tipo de coisa transforma o ambiente da produção cultural num ambiente pesado. Você não quer isso. E por que você não quer isso? Qual é o problema? O problema é que você está ali demonstrando o seu profissionalismo. E num ambiente profissional, não tem histeria, não tem grito, não tem bate-boca. Então você não vai gritar, você não vai bater boca, você vai manter a calma, respirar fundo e encontrar a solução. Procurar a solução e não os culpados, certo? É isso que você vai fazer. E por isso que eu digo que para manter a calma é um exercício, porque passa pela razão, tá, gente? É claro que lá dentro da gente tá o coração a mil, a adrenalina bombando, mas aqui fora vai estar o quê? Uma pessoa que está racionalizando, que vai pensar racionalmente, resolver aquele problema e pronto. E não se criou um mal-estar e não pesou o ambiente e ficou tudo bem, tá? Por isso que a calma é tão importante, porque a calma ela vai garantir também que você tenha, mantenha os seus fornecedores por mais tempo, a sua equipe por mais tempo, né? Eles vão ficar mais perto de vocês. Eu tenho fornecedores que trabalham comigo desde quando eu era do Balé Popular do Recife, ou seja, há 23 anos. E continuam trabalhando comigo. Porque quando você mantém a calma, você mantém o respeito pelas pessoas. E isso gera uma troca, né? Eu não quero sair de perto desse fornecedor, ele não quer sair de perto de mim, fica tudo bem, tá certo? Então, calma, mantenha a calma, por favor, tá? Vamos passar para outra característica, que é o espírito de liderança.
Bem, é meio básico do básico, né? É o seguinte, quando a gente está fazendo uma produção, a gente vai gerenciar muitas pessoas. Imagina que você vai fazer um espetáculo de teatro e você vai contratar o elenco, o técnico de som, o de luz, cenário, a pessoa que vai montar o lanche, o porteiro, o bilheteiro, o designer, o fotógrafo, enfim. Uma verdadeira multidão. Se você não se sentir confortável coordenando essas pessoas, isso pode ser realmente um problema para você. Liderar é tomar decisões e conciliar, quando for preciso, né? Exigir que tudo corra como foi planejado direitinho, sem precisar deixar realmente um ambiente pesado, tá? Eu nasci assim, querendo resolver tudo de todo mundo e vou contar uma história bizarra. Vamos lá. Primeira vez que eu fui conhecer, algumas pessoas já conhecem essa história, porque ela é meio clássica. Só para vocês terem noção de como eu não consigo não liderar, entendeu? Eu fui conhecer a minha sogra, não conhecia. Aí a gente marcou um jantar num restaurante, certo? Num bar, para falar a verdade, num bar. E ia toda a família do meu namorado, né? Hoje meu marido. E aí eu sou a louca da pontualidade, aí cheguei antes da hora e tal. Cheguei e minha filha, chegamos lá para aguardar, tinha lá uma mesa reservada para a família, eu sentei na mesa, né, fiquei lá sozinha com ela. Daqui a pouco eu comecei a sentir um cheiro estranho, cheiro de lixo esquisito. Ai, nossa, que cheiro ruim. Quando eu olhei, a mesa que eu tava encostada no muro onde terminava o bar, assim. Quando eu olhei atrás do muro, era o lixo do prédio vizinho. Aí tava aquele cheiro de lixo mesmo. Aí eu não tive dúvida, na mesma hora chamei o garçom e disse, vamos mudar aqui de lugar, não sei o quê. Enfim, quando a família chegou, já estava em outro lugar, em outro ambiente do bar. Uma outra mesa. E eu nem passa pela minha cabeça assim, vai ver que eles gostam desse lugar, porque tem alguma história pitoresca, algum elo de família, alguma coisa assim. Não. Quando eu vejo, eu já fiz, entendeu? E é assim tudo na minha vida. Quando eu vejo, eu já fiz. Porque eu não consigo ficar parada, né? Eu realmente tenho isso dentro de mim. Então, isso... Eu estava falando sobre o espírito de liderança, mas na verdade é proatividade. Não consigo ficar parada, não consigo dizer não, não consigo não fazer. Né? Quando eu vejo alguma coisa, e isso até no dia a dia, assim, tipo, se eu vi a roupa estendida no varal, eu não consigo não recolher. Eu fico nervosíssima se eu deleguei isso para alguém fazer e alguém não fez. Eu fico muito nervosa porque eu sou aquela que vai lá e faz, entendeu? E isso é péssimo porque eu acabo não delegando para as pessoas, porque eu vou lá e faço, né? Sim, isso é proatividade, tá, minha gente? Que é uma outra característica importante para o produtor cultural, sair do meu roteiro, é isso aí. Porque essa história tem mais a ver com proatividade do que com liderança, enfim, né? Com espírito de liderança. Pois é, minha gente, mas para um produtor ele precisa ser proativo também. Ele precisa ser aquela criatura que vai tomar a frente das coisas. Não é que vai tomar a frente das coisas, é que vai resolver, fazer, né? Ele tem esse impulso de fazer, sabe? Aquela coisa, pá, resolver problemas, o Rock está falando aqui. Então, pois é, ele não consegue ver o problema sem resolver. É isso, a proatividade passa por aí, tá? Outra característica é o empreendedorismo, né? E segundo o dicionário, empreendedorismo é disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços e negócios. Eu acho massa trazer um negócio de dicionário para cá. É o empreendedor que inventa o rumo, certo? O produtor ele tem que ter essa visão além do alcance, assim. Isso demanda criatividade, objetividade, conhecimento, né? Por isso que essas conversas que eu tenho aqui são tão importantes para quem está começando na carreira agora. Porque através do conhecimento, a gente vai poder desenvolver cada vez mais o nosso espírito empreendedor, porque a gente vai poder saber onde é que a gente pode chegar. É muito importante a gente ter referências, é muito importante a gente saber onde a gente quer chegar, porque o espírito empreendedor é quem vai empurrar a gente até aquele caminho, entendeu? Deixa eu te dar um exemplo de como o espírito empreendedor pode impulsionar um produtor cultural. Vamos lá. O Festival São João Sinfônico, que é um festival que eu faço, se não fosse o empreendedorismo, ele tinha ficado num cafezinho. Quando a gente
há muito tempo atrás, antes de acontecer a primeira edição, fui tomar um café, eu, Zé Renato, Silvério Pessoa e Karina, que é a produtora de Silvério. Fomos conversar, enfim, tomar um café. E nesse café a gente ficou sonhando com a possibilidade de Silvério cantar junto com a orquestra as músicas de Jackson do Pandeiro. E aí ficamos sonhando sobre isso, vamos fazer, e fica aquela coisa no campo dos sonhos e das ideias, né? E aí, qual é o papel do produtor? Transformar aquilo em realidade. E aí vem o empreendedorismo. Se não fosse o espírito empreendedor de Carlinha, aquela conversa tinha ficado, o São João Sinfônico ele tinha ficado no cafezinho. Mas, quando a gente saiu dali, eu pensei, bora fazer. Aí me juntei com o Zé Renato, a gente se juntou com o Conservatório Pernambucano de Música, tocou pra frente. Mostrou a ideia, a proposta para a diretora, ela achou massa, topou entrar como parceira, e aí chamamos Silvério, a orquestra, e aí virou uma grande confusão, porque aí foi Sagrama também, Quinteto Violado, foi uma coisa linda. E aí, depois disso, o que foi que eu fiz? Peguei esse projeto, inscrevi na Lei de Incentivo à Cultura do Estado, aprovei esse projeto na Lei de Incentivo, e assim ele veio acontecendo. Se não fosse o espírito empreendedor, eu não conseguiria ter impulsionado o Festival São João Sinfônico, entendeu? É isso que eu falo. O produtor, ele é essa pessoa que enxerga o rumo lá na frente. O São João Sinfônico, ele começou como uma apresentação, mas eu enxerguei que ele podia ser um festival. Então hoje é um festival de 3 dias, é super bacana. E aí, esse espírito empreendedor é você enxergar lá na frente e fazer o caminho até conseguir chegar onde você quer chegar, certo? Outra característica de um produtor cultural é a organização. Olha, eu nunca fui organizada, nunca. Mas ser uma pessoa organizada é uma decisão, certo? Você tem que decidir ser organizado. A minha desorganização me atrapalhava, me cansava. Eu tinha que fazer as coisas mais vezes porque eu não sabia onde estavam as coisas. Não sabia onde estava aquela planilha, não sabia onde estava aquele documento, não sabia onde estava nada. Eu precisei me organizar para poder viver mais tranquilamente. E depois que você conhece esse caminho, depois que você consegue se organizar de fato, aí acaba virando uma coisa que você entende que sem isso vai ficar muito mais difícil viver, certo? Bem, organizar é criar regras, certo? Parece uma coisa chata, mas não é não. Vai valer a pena você se empenhar em criar regras, porque as regras, elas vão te ajudar a caminhar. Elas não vão te amarrar, como muita gente pensa, tá? Então, organizar é você criar regras. Eu tenho vídeos aqui que falam só sobre organização. E essas regras, elas podem te ajudar tanto que, inclusive, amplia o seu campo de trabalho e amplia o seu ganho, o seu lucro com produção cultural. Por exemplo, a minha empresa, ela representa artistas, certo? Por que ela representa artistas? Porque eu sou pessoa organizada? Não, porque eu me organizei. Quando os artistas normalmente odeiam burocracia e tal, não tem empresa, mas eles precisam ser representados formalmente para poder emitir uma nota fiscal, para poder receber um pagamento, né? Aí entram as empresas que representam os artistas, como a minha empresa. Na hora que o artista tem um pagamento para receber, ele vai precisar emitir a nota fiscal. E quem vai emitir a nota fiscal para ele é um representante legal. Sou eu. Entendeu? E aí, em cima disso, além dele pagar os impostos da nota, claro, ele paga também o meu trabalho, o meu serviço, para manter a empresa rodando direitinho e para representar ele, para mandar os documentos quando ele precisa. Entendeu? Esse negócio de ser organizado é bom porque a gente acaba ganhando um dinheirinho, né? Bom dia, bom dia. Andrade Arcuri está dando bom dia, bom dia. Adoro pessoas que dão bom dia. Muito obrigada. Vamos lá. Vamos falar agora sobre uma característica que está intimamente ligada à característica da organização, que é a disciplina, certo? A disciplina é a capacidade de cumprir regras. Lembra que eu falei que
A organização era a capacidade de criar as regras. Então, sem a disciplina, a organização não fica em pé, certo? É somente com a disciplina que a gente consegue cumprir essas regras. Por exemplo, todos os dias eu escrevo o roteiro da live que eu vou fazer. E agora eu decidi que eu vou colocar data em todos os roteiros para eu poder saber a ordem lógica das minhas conversas, certo? Então, a partir de agora, eu sempre coloco data no nome do arquivo, tá? A organização foi determinar que a data era importante, eu criei essa nova regra. A disciplina é, toda vez que eu for fazer um roteiro, eu vou ter que colocar a data na frente, certo? Tem que colocar a data no nome do arquivo. É simples, mas exige disciplina. No começo, eu tenho que pensar, eita, esqueci de botar a data, deixa eu botar a data. Mas hoje, agora, eu já faço assim, que dia é hoje? Tal dia, sei que lá. Já não sinto mais, para mim não é um esforço, para mim já é hábito e eu já sinto a necessidade de colocar a data ali. Andrade Arcuri está fazendo uma pergunta, mas no caso de Lei Rouanet é diferente sobre nota fiscal, não é? Então, veja, eu estou falando como se faz de conta que o grupo vai se apresentar para um projeto e esse projeto pode estar na Lei Rouanet e eu posso representar esse grupo para emitir a nota fiscal, certo? Eu sou representante exclusiva do grupo. Eu sou a pessoa que responde pelo grupo, burocraticamente. E não tem problema, inclusive, tem inclusive o CNAE, né, a Classificação Nacional de Atividade Econômica, de representação de artista, viu? Aí eu não sei se você está falando de receber um montante da Rouanet, que aí não tem nada a ver com isso que eu estou falando, ou eu não sei se você está falando de repente você emitir uma nota para o grupo que está se apresentando por um projeto da Lei Rouanet. Aí pode sim, tá? Eu posso emitir uma nota porque eu sou representante desse grupo. E aí, o que comprova que eu sou representante desse grupo? Um contrato de exclusividade. O grupo tem um contrato de exclusividade com a minha empresa. Só eu posso representar ele, certo? E é esse documento que vai garantir que eu emita uma nota fiscal por eles, que eu recebo dinheiro por eles, porque eles me deram esses poderes, tá bom? Se ficou dúvida, eu não sei se eu expliquei direito, continua a pergunta aí, tá? Eu adoro perguntas. Bem, então, voltando para a disciplina é isso. É sempre uma coisa simples e, às vezes, a gente tem vontade de deixar para lá, mas é necessário para manter o processo rodando direitinho, né? E isso faz muita diferença no final, sabe? Feito escovar o dente, né? Escovar o dente é um exemplo espetacular de disciplina, que eu acordo, escovo o dente, como escovo o dente e no começo minha mãe insistia, né? Vai escovar o dente, menina, sei que lá. Mas hoje a gente não precisa mais disso. Hoje eu acordo e já fico, meu Deus, estou nervosa porque não escovei o dente ainda. Aí vai escovar o dente. É isso, entendeu? Entra na nossa rotina. E por que a gente escova o dente? Para, no final, a gente ter um bom resultado, que é não ter cárie, ficar com os dentes branquinhos, né? Então, é sempre assim. A disciplina é uma coisinha que a gente vai fazendo, um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo, e que a gente não pode deixar de fazer, né? Senão a organização desmorona, certo? Então, a gente tem que ficar atento também, porque a gente não pode confundir espírito de liderança com autoritarismo. Pois é, porque tem gente que acha que ser líder é humilhar as pessoas, é desrespeitar as pessoas. Eu não compactuo com isso. Eu acho que ser líder é pedir por favor e agradecer quando a pessoa fizer. Eu acho que um bom líder, ele faz isso. Ser líder é tratar as pessoas com respeito. Então, esse foi o modus operandi que eu encontrei para trabalhar na produção cultural. É assim que eu me sinto bem fazendo e eu sinto que dá um bom resultado. Quando eu comecei a trabalhar na produção cultural, eu lembro que alguns produtores chegaram para mim e disseram que eu não tinha vocação para ser produtora, porque eu era muito mansa. Eu pedia por favor. Não pode, Carlinha, você tem que se impor. Eu digo, ó, se eu tiver que me impor no grito e na falta de respeito, falta de educação, não vai acontecer comigo. Então, não vou ser produtora, mas aí o tempo dirá, vamos ver, né? E hoje eu trabalho com produção há mais de 20 anos desse jeito, pedindo por favor, né? Agradecendo quando a pessoa faz, sem gritar e sem desrespeitar as pessoas, né? Então,
eu acho que as pessoas confundem um pouco o espírito de liderança com o autoritarismo, e não é disso que eu estou falando, tá? A gente também não pode confundir o empreendedorismo com a inconsequência, e eu vejo muito isso. Eu vejo as loucuras, assim, a pessoa pensa coisas mirabolantes. Olha, eu tô com uma ideia incrível de um negócio fantástico, e que a gente vê que é somente uma viagem, uma grande viagem da cabeça da criatura. Então a gente não pode confundir o espírito de liderança com, o empreendedorismo com uma irresponsabilidade, tá? Quando a gente vai empreender, né, que é criar um negócio, empurrar para frente, a gente tem que pensar, a gente tem que pesar os prós e os contras, a gente precisa entender qual é a boa medida para poder a gente não perder de vista as consequências do que a gente está fazendo, entendeu? A gente tem que medir as consequências, tá? Então, por favor, não vá aqui dizer que Carlinha disse que era para fazer de todo jeito, não. Você vai pesar as coisas e entender se isso se isso vai funcionar bem, tá? Antes de você começar. E a gente não pode confundir também a organização e disciplina com histeria, né? Esse processo precisa ser leve para preservar todo mundo, tá? E preservar também o desejo por deixar tudo certinho, né? Se a gente cria regras muito pesadas, acaba que a disciplina não vai acontecer. Se a gente cria minúcias demais, acaba que você não consegue executar, porque vai ficar um processo cansativo. Então não dá para ser uma coisa histérica, tem que ser uma coisa racional, certo? Você vai criar regras que vão te ajudar e não criar regras para te afastar e você, não aguento mais, é muita coisa para fazer, não quero mais fazer isso, tá certo? Tem que ter um pouquinho esse tempero aí, tá? Você pode me dizer que você não tem essas características, pois eu vou te dizer que às vezes a gente tem e nem sabe que tem. Eu não sabia que eu tinha espírito de liderança, eu percebi depois que eu já estava realmente trabalhando com produção. Presta atenção e vê se você é daquelas pessoas que sabe falar com as pessoas e sabe colocar de um jeito que elas vão conseguir entender. Preste atenção se você se antecipa aos problemas, se você tenta solucionar eles ao invés de ficar reclamando, né? Tudo isso, assim você vai entendendo se realmente você tem as características para assumir uma produção cultural, tá? O espírito empreendedor, a gente também só percebe depois que a gente já está meio que na caminhada, né? Você é aquela pessoa que encontra solução para tudo, é daqueles que têm ideias mirabolantes para fazer alguma coisa acontecer e funcionar mesmo. Essas são características de um empreendedor. Essa visão que você tem do futuro, a visão quando você consegue enxergar as consequências de alguma coisa, mais na frente, sabe? Feito um jogo de xadrez, eu digo que a visão além do alcance, quando você tem isso, você tem um espírito empreendedor, certo? Agora, se você não é organizado e nem disciplinado, eu te falo que isso é realmente uma decisão, tá? É claro que a gente não nasce pronto, mas eu mesmo, quer dizer, tem gente que nasce pronto. Eu não nasci pronta não, tá? Eu era a pessoa mais desorganizada do mundo, mas eu decidi ser organizada e disciplinada. Eu li um livro que me inspirou muito, que se chama A Mágica da Arrumação, e que fez mudar realmente a minha forma de ver a organização e entender que é mais simples do que parece e mais prazeroso do que parece. Porque, na verdade, no final das contas, o que você acha que você está fazendo um sacrifício vai começar a te dar prazer porque te dá um resultado tão rápido. Vou falar uma coisa bem boba que eu li nesse livro e que me fez entender como a organização pode trazer tranquilidade, paz para o coração. Por exemplo, toda vez que eu ia... Desculpa. Toda vez que eu ia me vestir, eu abria meu guarda-roupa, olhava meu guarda-roupa cheio de roupa e dizia, não tenho roupa. Aí pegava um vestido, botava e fazia, esse vestido me deixa com uma barriguinha. Aí pegava outra roupa, vestia e fazia, ai não, esse daqui tá muito apertado aqui. Aí esse aqui fica muito longo, esse aqui fica muito curto, esse aqui fica... Entendeu? E aí eu gastava horas escolhendo uma roupa. No livro lá, a Mágica da Arrumação, que é de Marie Kondo, é uma japonesa, ela fala assim, você vai manter no seu guarda-roupa só as roupas que te dão alegria. Ai, que coisa mais estranha. E depois eu entendi
que toda vez que eu vestia aquele vestido que mostrava que eu tava com buchinho, eu lembrava que eu tinha um buchinho, isso não me dava alegria. Aí eu peguei esse vestido que mostrava o buchinho e mandei embora. Teve um dia que eu parei e eu mandei embora assim, 80% do meu guarda-roupa. E a partir daí eu comecei a entender que eu tinha roupa. Olha que coisa estranha. Eu mandei embora as roupas e a partir daí eu comecei a entender que eu tinha roupa. Por quê? Porque quando eu pegava uma roupa que eu vestia, ela ficava ótima em mim. Porque eu já tinha jogado fora tudo que não ficava ótimo em mim, entendeu? Então, de fato, aquelas roupas me davam alegria. Aquelas roupas deixavam meu coração mais em paz. E eu parei de sofrer quando eu ia me vestir. São coisas, detalhes da vida que são contraintuitivos, né? A gente não... Normalmente, se você tem mais roupa, a quantidade, você vai ter a sensação que você tem mais roupa. Mas foi exatamente o contrário. Quando eu doei 80% do meu guarda-roupa, eu fiquei achando que eu realmente tinha mais roupa. Porque eu tinha no meu guarda-roupa somente roupas que me faziam bem, que eu me sentia bem. Entendeu? Coisas da organização que mudam a vida da gente. Já virou filosofia já, essa conversa aqui já tá bom, né? Então, vamos resumir a conversa de hoje. Eu listei 6 características que eu acho importantes para um produtor cultural. Vamos lá. Elas são calma, respira que tudo se ajeita. Proatividade, não espere outro fazer. Espírito de liderança, que é a capacidade de gerenciar pessoas. Empreendedorismo, que é o talento de enxergar, descobrir e propor novos caminhos, novas estratégias e novos projetos. Organização, que é a capacidade de colocar todas as coisas no seu lugar e criar regras para manter essas coisas no lugar certinho. E disciplina, que é a capacidade de cumprir as regras que você criou quando você organizou o processo. Com esses ingredientes, já dá para fazer muita coisa incrível, tá? E se você quiser começar a exercitar sua disciplina, sugiro que você determine que todos os dias você vai assistir a pelo menos um vídeo meu com dicas de produção cultural. Não vai tomar muito seu tempo, vai te encher de conteúdo e você vai fazer produções incríveis, né? Tem vídeo suficiente para várias maratonas. E não se esqueça que o workshop Viver de Produção Cultural começa hoje, às 20 horas, sai o primeiro episódio. Se inscreve no link que está na bio ou no link que está aqui nos comentários se você está vendo pelo YouTube. Se inscreve lá, entra no grupo do WhatsApp, faz suas perguntas, ajuda a construir esse workshop, vamos construir isso junto. Eu estou preparando com muito carinho, muito mesmo. Quero muito que esse workshop ajude na caminhada para você viver de produção cultural. Muito obrigada pela companhia, tamo junto e não deixe de se inscrever, tá? Um beijo enorme, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Até amanhã, tchau, tchau.